Pesadelos em Foco. Ana Paula e Marcos estavam em busca de um berço usado quando se depararam com o brechó Cantinho Mágico da Infância. O nome parecia inofensivo, quase convidativo, mas o cheiro de mofo e poeira velha pendurava no ar como um véu pesado. Entre pilhas desordenadas de brinquedos desbotados e roupinhas encardidas, um pequeno carrossel de madeira empoeirado chamou a atenção de Ana Paula. Era uma caixa de música antiga, com cavalinhos pintados em tons pastéis descascados e uma base desgastada. Parecia frágil, mas havia uma melancolia estranha na sua quietude. Não era o que procuravam, mas Ana Paula sentiu um impulso inesperado. O vendedor, um senhor de olhos cansados, apenas resmungou algo sobre pertencer a uma boa família e que a melodia era encantadora, sem dar mais detalhes. Pagaram um valor irrisório e levaram o objeto para casa. Nos primeiros dias, o carrossel ficou esquecido em uma prateleira alta. A bebê, Laura, recém-chegada ao mundo, consumia toda a atenção dos pais. Foi na primeira noite de sono mais tranquilo que o som ecoou pela casa silenciosa. Uma melodia doce e lenta, vinda da sala. Marcos e Ana Paula se entreolharam, confusos. Não havia vento, ninguém tocou no carrossel. Foram verificar. A caixinha de música girava suavemente, tocando sozinha. Desligaram-na, atribuindo a algum mecanismo interno defeituoso. O incidente se repetiu na noite seguinte e na outra. Sempre nas madrugadas, a melodia suave preenchia a casa. Laura, no entanto, parecia gostar. Começou a sorrir no berço sempre que ouvia o som. Logo, começou a conversar com o ar, balbuciando e apontando para o canto onde o carrossel ficava durante o dia. Marcos achou bonitinho. Ana Paula sentia um arrepio sutil. A melodia, que antes parecia apenas melancólica, começou a soar dissonante em certos pontos, como se as notas estivessem ligeiramente fora de tom, arranhando a harmonia. As coisas escalaram quando Laura, com poucos meses, começou a rir histericamente no meio da noite. Não era um riso de bebê feliz, mas um som forçado, quase engasgado. Ana Paula encontrava a filha olhando fixamente para o carrossel, mesmo no escuro do quarto, e balbuciando palavras incompreensíveis, mas que soavam como uma conversa animada. Uma noite, Marcos jurou ter visto um dos cavalinhos de madeira balançar mais que os outros enquanto a música tocava, um movimento sutil, quase imperceptível, mas que o fez esfregar os olhos e questionar sua sanidade. Ana Paula começou a ter pesadelos. Sonhava com um parque de diversões abandonado, a música do carrossel tocando incessantemente, vultos de crianças correndo entre as atrações quebradas. Nos sonhos, a melodia chamava, prometendo segredos e brincadeiras eternas. Ao acordar, sentia uma vontade estranha de ir até o carrossel, de ouvi-lo de perto. Resistia, o medo superando a curiosidade mórbida. A aura em torno do carrossel se tornou palpável. O ar ao redor dele parecia mais frio. A melodia, agora, não era apenas tocada. Às vezes, parecia vir acompanhada de sussurros fracos, inaudíveis, mas que se sentiam na pele. Laura estava cada vez mais ligada ao objeto. Parou de rir para ele, substituindo os risos por uma quietude observadora e, às vezes, um choro baixo lamuriento que cessava imediatamente se o carrossel começasse a tocar. Era como se a música a acalmasse ou a silenciasse. A casa começou a refletir a presença sutil do sobrenatural. Sombras pareciam se mover nos cantos com a música. O cheiro de mofo do brechó, que parecia ter grudado no carrossel, espalhou-se pela sala. Uma noite, Ana Paula acordou com a melodia tocando e viu, pelo canto do olho, um pequeno vulto se mover da prateleira para o chão. Parecia o contorno de uma criança baixa, movendo-se de forma errática. Agarrou Marcos, que acordou assustado, mas não viu nada. O carrossel continuava a tocar sua melodia distorcida. O auge veio na noite em que o carrossel tocou mais alto que o normal. A melodia encheu a casa, vibrando nas paredes. Marcos e Ana Paula correram para o quarto de Laura, temendo que o barulho a acordasse. Encontraram o berço vazio.
O pânico gelou suas veias. Olharam em volta desesperados. Então, viram. Perto da prateleira onde o carrossel ficava, Laura estava de pé, apoiada em algo invisível, olhando fixamente para o carrossel que girava furiosamente. Seus olhos estavam vazios, fixos, e um sorriso que não era dela curvava seus lábios de bebê. Ao redor do carrossel, no chão, pequenas pegadas molhadas surgiam do nada, como se uma criança invisível tivesse acabado de sair de um lago. Ana Paula gritou. O som pareceu quebrar o encanto macabro. Laura piscou, como se despertando, e começou a chorar um choro genuíno e aterrorizado. As pegadas sumiram instantaneamente. Marcos correu, pegou a filha no colo, aliviado, mas tremendo. Ana Paula olhou para o carrossel. Ele parou de girar, a melodia cessou abruptamente. Os cavalinhos pareciam olhar para ela com seus olhos pintados e sem vida. Sabiam que não podiam mais manter aquilo na casa. Decidiram se livrar do carrossel no dia seguinte. Mas na manhã, o carrossel não estava mais na prateleira. Procuraram por toda a casa, o desespero crescendo a cada cômodo vazio. Não estava em lugar nenhum. Apenas um leve cheiro de mofo e a memória da melodia distorcida pairavam no ar, uma promessa silenciosa de que o passeio no carrossel amaldiçoado poderia recomeçar a qualquer momento. E a cada choro de Laura, a cada risada inesperada no meio da noite, Ana Paula se perguntava se a amiga do carrossel ainda estava por perto, esperando a próxima música começar. O brechó prometeu magia, mas entregou um pesadelo que se recusa a terminar. Clara e João, um casal jovem e prático, preparavam o ninho para a chegada do primeiro filho. Buscando economizar e dar um toque vintage ao quarto, resolveram vasculhar um brechó menos conhecido no centro da cidade. Não era o tipo de lugar caindo aos pedaços dos filmes de terror. Era apenas um espaço apertado, com cheiro de poeira e naftalina, abarrotado de móveis e quinquilharias usadas. Entre comodas desajeitadas e luminárias ultrapassadas, encontraram uma cadeira de balanço infantil, feita de madeira escura e com um estofado desbotado, mas que parecia robusta e aconchegante. O preço era convidativo. O vendedor, um senhor distraído, mal olhou para eles ao concluir a venda. A cadeira parecia apenas mais um item esquecido pelo tempo, esperando um novo lar. Trouxeram a cadeira para casa, limparam-na e a posicionaram no canto do quarto do bebê. Parecia perfeita ali. Pedro nasceu, trazendo a euforia e o caos esperados. Clara e João rapidamente se adaptaram à nova rotina, mas havia algo que tornava as noites particularmente difíceis. Pedro chorava copiosamente toda vez que era colocado na cadeira de balanço. Não era um choro de fome ou fralda suja, era um lamento profundo, quase de pavor, que só cessava quando tiravam do assento. Tentaram por vários dias, acreditando que era apenas uma questão de adaptação. Não era. A cadeira, feita para embalar sonhos, parecia despertar pesadelos na criança. Decidiram então usar a cadeira apenas para os momentos em que estavam acordados com ele, ou para que um dos dois sentasse enquanto vigiava o sono do bebê. Foi assim que as perturbações sutis começaram. Clara, exausta após mais uma noite em claro, cochilou sentada na poltrona ao lado do berço. Acordou sobressaltada pelo som de um rangido ritmado. Olhou para a cadeira de balanço. Ela balançava levemente, sozinha, embora não houvesse corrente de ar. João, cético por natureza, atribuiu o movimento ao piso irregular ou talvez a uma vibração distante. Os rangidos se tornaram mais frequentes. Não aconteciam o tempo todo, mas sempre que um deles estava sozinho na sala, a cadeira parecia ganhar vida própria por alguns instantes, balançando com uma lentidão perturbadora. João tentou justificar de todas as formas lógicas possíveis: dilatação da madeira, pequenos tremores, até mesmo a gata que, no entanto, estava dormindo no sofá. Clara, porém, sentia algo mais sinistro. Uma sensação de frio pairava perto da cadeira, mesmo nos dias quentes. Às vezes, um odor fraco, como de terra úmida e algo rançoso, emanava do estofado,
desaparecendo tão rápido quanto surgia. A fadiga e o estresse de ser pai de primeira viagem começaram a pesar, e a cadeira tornou-se um ponto de discórdia silencioso. Clara evitava o canto do quarto onde ela estava, sentindo um mal-estar inexplicável. João, irritado com o que considerava superstição, tentava ignorar os rangidos, mas eles perfuravam o silêncio da madrugada, plantando sementes de dúvida em sua mente racional. A cadeira se tornou um elefante de madeira escura no cômodo, um lembrete constante de uma inquietude que não conseguiam nomear. Pedro continuava a reagir mal a ela, chorando apenas ao ser aproximado. Pararam de usá-la completamente, relegando-a a um canto. Mas ela não ficou inerte. Uma noite, enquanto alimentava Pedro, Clara viu, com o canto do olho, a cadeira balançar com mais força, um movimento amplo e decidido, como se alguém estivesse sentado nela com vigor. Prendeu a respiração, esperando João notar, mas ele estava absorto no celular. O balanço cessou tão rápido quanto começou. O ponto de ruptura veio numa tarde chuvosa. João estava em casa, trabalhando no computador na sala. Ouviu um rangido, depois outro. Ignorou. Mas o som continuou, aumentando de intensidade, o ritmo acelerando. Era a cadeira no quarto do bebê, rangendo alto, forte, como se estivesse sob o peso de um adulto agitado. João se levantou, sentindo a adrenalina subir. Entrou no quarto. A cadeira estava balançando violentamente, o render ensurdecedor preenchendo o espaço pequeno. Ninguém estava lá. O estofado desbotado parecia mais escuro, e o cheiro de terra úmida e algo putrefato era avassalador. No braço de madeira da cadeira, onde não havia antes, havia uma nova e profunda marca de arranhão, longa e irregular, como se feita por algo afiado e desesperado. João sentiu o ar rarear. Não havia mais explicações lógicas. Aquilo era real, palpável e aterrorizante. Ele pegou Pedro, que felizmente dormia profundamente apesar do barulho, e chamou Clara, a voz embargada. Naquela noite, deixaram a cadeira no quintal dos fundos, exposta à chuva, sentindo-se culpados, mas incapazes de mantê-la sob o mesmo teto que o filho. A cadeira ficou no quintal por dias, silenciosa, encharcada. Eles não ousavam tocá-la. A casa, no entanto, ainda parecia carregar um eco da presença indesejada. Às vezes, ao passar pela janela do quintal, Clara jurava ver a cadeira balançar fracamente na garoa. O estresse permaneceu, a dúvida pairando. Era a cadeira que trazia a inquietação, ou a inquietação, talvez a sobrecarga da paternidade, que os fazia ver e ouvir coisas. A cadeira, por fim, apodreceu no quintal, virando lenha inútil. Mas a sensação de que algo perturbador havia se aninhado em suas vidas, vindo daquele brechó sem graça e de uma cadeira de balanço comum, nunca os abandonou completamente. O real, às vezes, é mais assustador que qualquer fantasma explícito. Elias não era apenas um colecionador, era um adorador de antiguidades, especialmente bonecas. Buscava nelas a beleza de um tempo esquecido, a arte intrincada e a silenciosa história que carregavam. Sua última caçada o levou a um brechó nos arredores da cidade, um lugar que parecia ter parado no tempo, com um ar opressivo e um silêncio pesado. Em uma caixa empoeirada sob uma prateleira instável, ele a encontrou. Não era bonita no sentido convencional. Feita de porcelana velha, com olhos fixos de vidro e cabelos emaranhados, ela possuía um sorriso pintado que, de perto, parecia mais uma careta distorcida. As juntas dos braços e pernas pareciam estranhamente salientes sob o vestido de renda escura e roída. Havia algo nela, no entanto, uma aura de antiguidade profunda e uma execução artística perturbadora, que prendeu Elias. O vendedor, um homem pálido com unhas sujas, sequer barganhou, apenas a entregou como se tivesse pressa de se livrar dela. De volta ao seu apartamento, que já parecia um museu particular de infâncias alheias, Elias colocou a boneca em um pedestal na estante principal. À noite, sob a luz da luminária, os olhos de vidro pareciam refletir algo que não era luz, e o sorriso se contorcia ainda mais na penumbra.
Elias sentiu um formigamento nos dedos que tocaram a porcelana fria. Ignorou, atribuindo ao cansaço. Nos dias seguintes, o formigamento piorou, espalhando-se pelas mãos e pulsos. Não era apenas um formigamento, era uma sensação de rigidez, como se seus ossos e músculos estivessem endurecendo. Ao tentar fechar a mão com força, sentia uma resistência normal, acompanhada de um clique baixo, semelhante ao som das juntas da boneca ao serem movidas. Ele observava a boneca. Às vezes, parecia que a cabeça se inclinava ligeiramente, ou que uma das mãos pendia de forma diferente. Mas era impossível, ela estava em um pedestal. A rigidez se espalhou. Seus dedos começaram a entortar sutilmente, assumindo posições angulares, não naturais. A pele das mãos parecia mais lisa, esticada, com um brilho ceroso em certas áreas, lembrando a textura da porcelana. Elias tentou consultar médicos, mas os exames não mostravam nada. Um reumatologista sugeriu um tipo raro de artrite, mas Elias sabia que era algo mais, algo vindo daquela boneca com um sorriso macabro. A macabra transformação avançava. Partes de seus braços e pernas começaram a ficar dormentes, insensíveis ao toque. Ao se mover, ouvia cliques e rangidos vindos de suas próprias articulações, um som arrepiante que ecoava o movimento das pernas articuladas da boneca. No espelho, notou que a pele em suas bochechas e testa parecia tensa, esticada, com uma palidez doentia. Sentia uma pressão constante na cabeça, como se algo estivesse sendo forçado para dentro ou para fora. A boneca, enquanto isso, parecia mais viva. Os olhos de vidro agora tinham uma profundidade perturbadora, parecendo seguir Elias pelo cômodo. O sorriso pintado parecia mais largo, mais cruel. À noite, Elias ouvia ruídos fracos vindos da estante, leves arranhões, o tilintar suave da porcelana e, o pior de tudo, um chiado baixo, como o atrito de ossos secos se movendo. Seu corpo continuava a se deteriorar de forma antinatural. Uma rachadura fina apareceu na pele de seu antebraço, parecendo uma delicada fissura na porcelana. Ele sentiu o arrepio gélido na espinha. A carne sob a rachadura parecia oca, seca, como se tivesse sido substituída por algum material inorgânico. A dor era mínima agora. A sensação principal era de endurecimento, de se tornar inerte. Em um momento de pânico e repulsa, Elias pegou a boneca, seus dedos rígidos mal conseguindo segurar o corpo de porcelana. Ele queria destruí-la, esmagá-la contra a parede. Mas, ao erguê-la, sentiu uma força fria e implacável emanando dela. As juntas da boneca rangeram alto, um som de risada seca. Os olhos de vidro brilharam com uma luz interna malevolente. A boneca se retorceu em suas mãos com uma força surpreendente, como se tentasse se libertar. Ao lutar para mantê-la sob controle, Elias sentiu seus próprios ossos estalarem, dolorosamente. A rachadura em seu braço se expandiu com um som de cerâmica se quebrando, revelando uma substância branca e granulada sob a pele. A boneca parou de se debater, e Elias caiu de joelhos, seu corpo cada vez mais rígido e estranho. Olhou para a boneca em suas mãos. O sorriso parecia vitorioso. Então, com um movimento rápido e inumano, um dos dedos de porcelana da boneca se moveu sozinho, estendendo-se e tocando a rachadura no braço de Elias. Ao toque, Elias sentiu uma dor lancinante e um frio profundo. A rachadura em seu braço se fechou instantaneamente, a pele se unindo com um clique seco, deixando uma linha perfeita como uma costura na porcelana. Elias olhou para suas mãos. Estavam completamente lisas, rígidas, brancas como porcelana. Não eram mais suas mãos. Eram as mãos de uma boneca. Um render de ossos em seu pescoço o fez olhar para cima. No espelho, não via mais seu rosto, mas uma máscara pálida e rígida, com olhos arregalados e um sorriso que lentamente se alargava, contorcendo-se em algo terrivelmente parecido com o sorriso da boneca em suas mãos. Ele tentou gritar, mas apenas um som de porcelana arranhando escapou de sua garganta endurecida. O horror final não era ser possuído, mas ser transformado, pedaço por pedaço,
Em mais uma peça inanimada e macabra na coleção de um mal antigo, encontrada em brechó que vendia não apenas objetos, mas destinos quebrados.